Oi, aqui é a Nathalie e eu vou ensinar essa técnica linda pra vocês. Eu vou começar aplicando o corretivo líquido mate da Tracta e vou dar um acabamento com a esponjinha. Eu gosto bastante desse corretivo porque ele fica uma textura sequinha, porém pigmenta super bem a sombra. Essa esponjinha que eu tô usando é da Índice Tóquio, ela é bem fofinha e deixa o acabamento bem lisinho. Agora eu vou aplicar um branquinho ali no canto interno dos olhos. Eu começo essa aplicação com uma esponjinha de pó mesmo. E esse branquinho que eu tô usando é o meu branquinho favorito. Ele é da paleta T05 da Atelier Paris. Ele pigmenta super bem. E eu vou aplicando ele com a esponjinha ali no cantinho, dando batidinhas, como se eu estivesse selando mesmo com o pó. Mas eu tô fazendo isso com a sombra. E eu vou aplicar esse branquinho até mais ou menos na metade do olho. Depois eu venho com o pincel e eu vou intensificar esse branco só bem ali mais no canto do olho mesmo. Esse branco é maravilhoso porque você vai construindo camadas e intensificando na medida que você quiser. O pincel pode ser qualquer pincel de esfumar da sua preferência, esse que eu tô usando é da Esfumato. Cantinho interno pronto, agora vamos começar o esfumado. Eu começo praticamente todas as técnicas com a mesma cor. Essa cor que eu tô usando é um blush da MAC, o nome dele é Harmony. Eu gosto bastante porque ele fica um acabamento bem bonito e ele funciona muito bem como base para as cores que a gente vai usar em cima. Eu vou aplicando ele no côncavo com um pincel 136 da Dye Makeup. Sempre lembrando de ir aplicando aos poucos para dar um acabamento bem bonito. E aí aplica, esfuma um pouquinho, aplica mais um pouco, vai esfumando. Lembrando sempre que a mão tem que estar mais leve possível. Fazendo movimento de vai e vem e também movimentos circulares, bem leves. O pincel não deve ficar apertado na pálpebra. Ele vai funcionar como um carinho. Eu gosto de brincar com as minhas alunas que o pincel tem que fazer um carinho na pálpebra. Como eu sou bem focada em acabamento, eu sempre deixo um pincel limpo ali na minha bancada, um pincel um pouquinho maior e bem fofinho, que eu uso esse pincel para deixar a sombra mais difusa. Então, sempre depois de qualquer cor que eu aplico, eu venho com esse pincel mais fofinho, fazendo como se fosse uma limpeza, assim. Eu vou levar esse esfumado ali em direção às têmporas, porque eu quero que ele fique com uma transparência bem difusa, como se fosse um esfumado infinito, porém eu quero que ele fique bem clarinho, assim, bem delicado. Eu não quero que fique um esfumado infinito marcado. Eu quero que ele fique transparente para dar um ar, assim, bem sofisticado para maquiagem. Lembrando da mão bem levinha, mais uma vez. Eu vou trazer um pouquinho dessa sombra ali embaixo da sobrancelha, fazendo o contorno do ossinho. Isso vai dar uma profundidade ali nessa região e vai desenhar o olhar. Pincel grande para deixar bem suave, eu não quero nada marcado. Quero só nuances aqui agora. Vou aplicar uma sombra iluminadora. Essa é a minha preferida de todas, é a Nylon da MAC. E eu vou aplicá-la ali bem na voltinha da sobrancelha. Depois eu volto com o pincel só sujinho com o Harmony, sem pegar mais produto, e dou uma misturadinha ali na cor com o iluminado. Ainda com o mesmo pincel 136 da Dye Makeup, eu vou pegar uma sombra Swiss Chocolate da MAC e vou aplicando aos poucos ali no côncavo, um pouquinho abaixo do Harmony. Vou aplicando de levinho, aplico já esfumando, tá? Eu já aplico as sombras no movimento do esfumado, eu não aplico para depois esfumar, porque eu acho que assim elas vão se misturando e encaixando melhor. Pego mais um pouquinho e intensifico um pouco mais. Mesmo processo sempre, vai adicionando a cor aos poucos, para você ter mais controle do acabamento e também da pigmentação. Se você pegar muito excesso de produto no pincel, pode ser que você se perca e atinja uma área maior do que você realmente queria. Então, vai adicionando aos poucos, sempre com muito cuidado. Gente, se vocês ouvirem uns barulhos no fundo, são os meus vizinhos, viu? Eu não vou parar de gravar agora não, porque
Já tô aqui, tá ficando tão bom. O mesmo processo da sombra anterior. Aplica a sombra esfumando, volta com o pincel maior, mistura bem essas cores. Agora eu volto com o pincel 136 e ainda com a sombra Suisse. E eu vou fazer um esfumadinho ali na diagonal, da raiz dos cílios em direção às têmporas. Eu faço com bastante cuidado e vou misturando com o esfumado que eu fiz ali no côncavo. Conforme eu vou fazendo, vocês vão percebendo que a gente vai formar um V ali, ó, no esfumado diagonal ali da raiz dos cílios, juntando com o côncavo vai ficando um Vzinho. E eu vou intensificando aos poucos com o pincel 136 e tomando bastante cuidado para não perder esse Vzinho aí, que é ele que vai dar todo o charme, todo o formato dessa maquiagem. Vou voltar com um pincel de limpeza bem levinho para deixar a cor bem difusa. Agora com um pincel menor. Esse pincel é da linha Rose Gold da Michele Palma. Eu adoro esse pincel, gente, porque ele aplica e deixa a sombra lisinha, assim, bem esfumada. Eles são muito bons. E eu vou aplicar essa cor, é uma sombra mais escura da MAC. Eu não lembro o nome dessa cor agora, que eu tô fazendo a narração, mas depois eu vou anotar pra vocês aqui na descrição do vídeo, ok? Eu vou aplicando ela ali bem na raizinha dos cílios, subindo pro esfumado, respeitando esse formato na diagonal. Com bastante cuidado, adicionando cor aos poucos. Ainda com o mesmo pincel, porque o meu intuito aqui é só intensificar essa cor. Eu quero que esse cantinho fique bem intenso, mas tem que tomar muito cuidado, gente, para você não subir com essa cor e atravessar o desenho da diagonal ali, tá? Eu tô voltando com o pincel 136, ele ainda tá sujinho com a sombra anterior que eu usei, que foi a Swiss Chocolate. E eu vou usar esse pincel e essa sujeirinha que ele tinha para me ajudar a misturar as duas cores. Vou pegar mais um pouquinho da cor mais escura, tira o excesso porque eu quero que ele fique só sujinho com essa cor. Eu não quero que ele pigmente, eu quero só que ele crie um fundinho ali para ficar mais difuso com a cor que eu intensifiquei ali na raiz dos cílios. Pincel grande mais uma vez, respeitando o movimento para não perder o formato que eu quero. Ele vai ficar esfumado, mas sempre dentro do formatinho ali, respeitando o V, respeitando o diagonal. Isso é muito importante, porque senão a gente começa a esfumar tudo e vira tudo uma coisa só. Então tem que ser com bastante cuidado. E aí eu vou medindo, eu vou dosando. Eu volto com uma cor, volto com a outra, volto com um pincel, até eu obter o resultado que eu quero. Eu costumo falar para as minhas alunas que maquiagem não é uma receita de bolo. A gente tenta deixar o passo a passo mais técnico possível, mas você tem que observar qual cor você precisa, adicionar mais, se você precisa escurecer, qual pincel e qual efeito que você vai precisar nesse momento. E aí você vai dosando, vai olhando, vai analisando. Agora eu vou aplicar o brilho. Para fixar esse brilho, eu gosto de usar o hidratante em gel da Daisy Peroso. Só que, gente, tem que ser bem pouquinho, porque se você colocar muito, ele vai craquelar o brilho. Então, eu coloco bem pouquinho, deixo meu pincel só umedecido. E aí, eu vou dando umas encostadinhas ali, onde eu quero fixar esse brilho. Pra deixar só levemente úmido, que ele já vai fixar, porque eu vou usar um brilho fininho. Se eu fosse usar um brilho grosso, teria que ser uma colinha mais potente. Mas esse brilho é bem fininho, então ele pega super bem em cima do hidratante. Eu gosto de aplicar o brilho com um pincel de esfumar também, porque eu sinto que ele já vai ficando assim,
espalhadinho, difuso. Com a maquiagem eu consigo ir depositando aos poucos. Esse brilho que eu tô usando é o Frozen da Catherine Hill. Eu tô apaixonada por esse brilho, ele é lindo demais. Ele é um pratinha branquinho e fica um efeito espelhadinho assim, maravilhoso. E eu vou aplicando bem pouquinho. Eu gosto de aplicar o brilho até em cima da transição, que eu acho que dá um efeito assim muito lindo nessa transição, quando ela tá com o brilho em cima. Eu vou aplicar uma linha bem fininha de delineador, tá? Esse delineador vai ser mais pra receber os cílios. Ele não precisa aparecer muito. E aí eu gosto de aplicar o delineador 77 da Inglot, que ele é bem pretinho, é a prova d'água, tem uma fixação excelente. Eu amo esse delineador. Ele tá diluído. Eu uso o diluidor da Ana Paula Marçal, que é a prova d'água. Isso é muito importante. Esse pincelzinho é um pincel chanfrado da Ico. Eu perdi a numeração dele, porque esse pincel é tão antigo que já até apagou o número. Mas eu sei que ele é da Ico, ele é maravilhoso. Eu comprei faz muito tempo e ele ainda tá perfeito. Agora eu vou usar um pincel de esfumar bem pequenininho. E eu vou esfumar esse delineador ali no finalzinho para ele misturar com a sombra. Eu vou tirando o excesso no papel toalha e vou esfumando, porque senão eu vou levar esse delineador para minha pálpebra inteira. Então, conforme eu vou vendo que ele tá sujando demais, eu limpo ele no papel toalha e volto esfumando com ele limpinho, porque eu quero que ele esfume sem sair do lugar. Pincel bem pequenininho de esfumar, se eu não me engano esse é o 132 da Dye Makeup. E eu vou colocar preto. Só que, gente, eu não pigmento muito o meu pincel no preto. Eu dou uma encostadinha dele no preto, tiro o excesso, assim, dou umas batidinhas no dorso da minha mão e vou colocando aos poucos. Porque o preto a gente tem que ter cuidado para trabalhar. Até porque esse preto que eu uso, que é o da Urban Decay, ele esfarela e ele cai na pele. Então eu nunca uso ele com excesso no meu pincel. Eu sempre vou de pouquinho em pouquinho. Depois de aplicar o preto, eu volto com o pincel 136 e um pouquinho daquela sombra mais escura. E eu vou dar um acabamento aí nessa transição. Vou deixar esse Vzinho aí mais nítido, pra ficar bem bonito. Eu vou voltar com o meu pincel grandão. Agora eu pigmentei ele um pouquinho no Harmony, que foi aquela primeira cor que eu usei. E eu vou usar para fazer um fundo ali em direção às têmporas. Lembra que eu falei que eu quero que ele fique um alongado bem transparente, bem charmoso? Então eu usei o Harmony para fazer um final nesse acabamento aí. Eu tô aplicando a máscara de cílios da Ruby Rose. Deixar esses cílios bem pretinho. E aí eu vou aplicar os cílios. Esse cílios é o Glam 2, se eu não me engano, da Michelle Palma. Ele é muito lindo. Eu sempre gosto de, depois que aplicar os cílios, vir com um delineador líquido ali em cima da base para deixar ela mais camuflada. Esse delineador líquido é da Nath Capello, viu? Ele é maravilhoso. E aí eu vou pintar a sobrancelha. Quando a modelo ou a cliente tem bastante pelinho, eu prezo pela naturalidade. Então eu não faço aquela sobrancelha super desenhada, porque eu gosto de uma sobrancelha mais natural, mais bagunçadinha. Então eu não vou fazer aquele desenho super definido, eu vou só escurecer ela, eu vou ir pintando e dando uma leve definida. Só para a sobrancelha não ficar apagada. Eu tô usando um pincel chanfrado da Dicássia e a pomada 01 da Milani. Eu gosto bastante dessa pomada, principalmente para quem é loira, que ela fica bem da cor do cabelo. E vocês vão perceber que eu vou passando assim, ó, bem bagunçadinha, não tô fazendo aquele desenho assim super certinho. E já vai ficar um efeito maravilhoso. Eu vou pentear os pelinhos para deixar eles bem organizadinhos
Eu penteio pra cima sempre, principalmente porque essa modelo ela tem bastante pelinho, então dá uma impressão de sobrancelha bem volumosa, fica maravilhoso. Eu amo esse efeito. Agora os cílios já tá bem sequinho, ela pode abrir o olho e eu vou começar o esfumado inferior. Eu gosto de usar um BT Velvet ou pode ser um batom líquido também, viu, gente? Marronzinho. Eu gosto de usar porque ele fixa bem a sombra que a gente for usar em cima, não deixa escorrer nem acumular nas linhas que a gente tem abaixo dos olhos. Eu tô esfumando com um pincelzinho de precisão da Macrylan. E aí eu vou deixando ele bem clarinho, ele serve só como um primer mesmo, pra eu fazer o meu esfumado. Agora com o pincel achatadinho eu tô passando a cor Swiss Chocolate, que foi a cor do meio do meu esfumado, que eu usei no esfumado superior. E aí eu vou aplicar selando esse BT Velvet e já pigmentando. Olha só como só com uma aplicação ele já pigmenta super bem. Eu esfumo bem ele unindo com o esfumado superior. É bem importante fazer essa junção, que é isso que vai dar acabamento na parte de baixo da maquiagem, tá? Eu vou aplicar aquela cor mais escura que eu usei no esfumado superior com um pincel mais de precisão. Agora eu vou aplicar um lápis clarinho na linha d'água. Esse lápis, ele não pigmenta tão bem, então eu dou uma sujadinha nele ali na camuflagem, na cor Snow, que é um nude bem clarinho. E aí, com a sujeirinha, eu vou pigmentando a linha d'água. Isso funciona super bem, tá, gente? Todas as técnicas que vai com a linha d'água clarinha, eu uso esse Snow. Fica lindo. Eu vou fazer a junção dos cílios natural com os cílios postiço. E eu prefiro fazer essa junção com um pincel que seja bem firminho e com ele sujinho de delineador. Porque eu acho que o rímel não une tão bem, sabe? Com esse pincel bem firme, ele fica bem coladinho, cílios natural nos cílios postiço. Agora com a máscara de cílios da Ruby Rose, eu vou pigmentar todos os cílios inferiores. E agora eu tô colando os cílios inferiores também. Sim, eu tô amando usar cílios inferiores, principalmente para produção de foto. Eu acho que dá um efeito super legal. Esses cílios inferiores, ele é da Tati Lashes, da coleção do Mitchell. E aí eu vou colando. Eles são tufinhos, bem facinhos de colar. Vai colando um por um. Eu não colo até o canto interno, eu sempre dou um espacinho. Geralmente vai uns 4 tufinhos, dependendo do tamanho do olho, 4 ou 5. Vai com cuidado. E o mais legal desses cílios inferiores é que você acha que você vai sentir ele demais, mas ele não incomoda nada. Ele incomoda menos que o cílio superior, dependendo se você colar bem direitinho, né? É importante colar ele bem próximo dos cílios mesmo. Não pode ser em cima, tem que ser por baixo dos cílios natural. Mas ele tem que ficar bem pertinho da raiz, bem coladinho assim. Pra ficar mais confortável possível. Técnica finalizada, espero que vocês tenham gostado. E contem pra mim aqui nos comentários qual técnica vocês querem aprender aqui.